Lula da Silva acabou de desistir. Essa notícia acabou de ser confirmada aqui na imprensa e eu vou explicar todos os detalhes e destaques e o principal, por que Lula acabou de desistir. Essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado mexendo. Vou trazer ela completa e explicar tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Outra bomba, gente, tá? Que explodiu em Brasília neste exato momento. Daniel Vorcaro, gente, entregou ali aquela segunda delação para a Polícia Federal e nesta segunda delação para a Polícia Federal, o Daniel Vorcaro prometeu para a Polícia Federal e para o André Mendonça que vai entregar uma autoridade muito poderosa de Brasília. Ele prometeu nessa delação que vai entregar a cabeça de uma grande autoridade muito poderosa de Brasília. E também, nesta mesma delação, o Daniel Vorcaro citou o nome do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sim, gente, tá? Finalmente ele citou o nome do ministro Alexandre de Moraes nesta nova delação e, segundo alguns juristas, esta citação complica e muito a situação do ministro Alexandre de Moraes. E o clima é de desespero dentro do STF. Eu vou explicar tudo para vocês nos mínimos detalhes. E também saiu aqui, gente, tá? Um novo escândalo envolvendo o desgoverno Lula. É inacreditável o que a imprensa descobriu e acabou de revelar para o Brasil inteiro, gente, tá? Novo escândalo acaba de explodir dentro do governo Lula que vocês vão ficar chocados, gente, tá? E por fim, Flávio Bolsonaro, em uma entrevista que ele acabou de conceder, soltou uma bomba atômica contra Lula da Silva. E vocês não estão preparados para essa declaração bombástica do Flávio Bolsonaro. Até eu, gente, tá? Tô sem acreditar. Imaginem vocês que estão aí do outro lado, como é que vocês vão ficar. Flávio Bolsonaro decidiu jogar a lama do ventilador, nome por nome, e acabou, ele destruiu com Lula. Vocês vão entender porque eu vou trazer tudo completinho para vocês. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. Tem muita gente que fica procurando aqui no vídeo. Gente, aqui embaixo na plataforma de onde você está me assistindo. Ou de cá, vai ter aí em algum lugar a palavrinha aí chamada inscreva-se, inscrever-se. Gente, ó, é só fazer isso aqui, ó. Clicar em cima, na hora automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Matéria da colunista Andresa Matai. Gente, tá aqui. O Itamaraty hospedou em Roma artistas que apoiaram Lula em 2022. Ou seja, é uma verdadeira farra do boi com o nosso dinheiro. Porque a cada vez que um artista desse ficou hospedado lá, toda essa hospedagem, alguém tem que pagar por isso, né? E sabe quem que pagou? Você, eu, através dos nossos impostos, gente, tá? Isso aqui é o Lula dando um verdadeiro tapa na cara da sociedade, do povo brasileiro. Olha só, a Fafá de Belém e o outro aqui. Tem mais, né? Só esses dois aqui não. A residência oficial do Brasil em Roma, do Itamaraty, tornou-se nos últimos anos refúgio de artistas que declararam apoio ao presidente Lula do PT na eleição de 2022. Mantido com recursos públicos, o prédio histórico no centro da capital italiana deu Guarita, né? Recebeu, durante o governo Lula III, artistas como as cantoras Fafá de Belém, Mônica Salmazo e os escritores Marcelo Rubens Paiva e Aline Bey, dentre outros. A lista foi obtida pela coluna via Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. Esses artistas foram mencionados porque viajaram com recursos públicos do Programa de Diplomacia Cultural, uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores para a promoção da cultura brasileira no exterior. Outros hóspedes, como Fábio Porchat, não consta na lista. Porchat viajou com recursos próprios e foi recebido como hóspede privado do embaixador brasileiro em Roma, Renato Mosca. Ao todo, Itamaraty informou as estadias de 68 pessoas e seus acompanhantes. A maioria é de autoridades e seus assessores, inclusive o presidente Lula, a Janja, a ex-primeira
presidente Dilma Rousseff. Até a Dilma, gente. Nós bancando a Dilma até hoje. Quando que a gente vai ficar livre dessa mulher, meu Deus do céu? Quando que a gente vai ficar livre do Lula, da Janja, dessa corja que só sabe torrar o dinheiro do contribuinte? Shows de Fafá de Belém custaram 273 mil. Meu Deus, gente, essa mulher tem alguma música nova, algum sucesso novo que tá aí nas paradas, né? Nos top trends para ter um cachê nesse valor? Tem alguma música dela aí na primeira, né? Na primeira fila aí das paradas? Porque eu não entendo como é que funciona essas coisas, mas tem alguma música dela aí no topo da lista? Fafá de Belém hospedou-se na residência oficial em Roma entre 18 e 22 de maio de 2024, junto com o multi-instrumentista André Memari. Os dois apresentaram-se em Roma, em San Marino. O valor aprovado para a atividade foi 45 mil euros, equivalente a 273 mil em valor de hoje. Então, além de ir com tudo pago, ainda recebeu um cachê de quase 300 mil. Agora tá explicado por que esse povo bajula tanto Lula, né? Por que esse povo basicamente lambe as botas do Lula e da Janja? É muito dinheiro que corre solto ali, né, gente? É muito dinheiro, é muito cash, é muito money. Meu Deus do céu, né? Tá aí todo mundo aí, né? Mamando nas tetas do Lula, nas tetas do governo. Jesus amado. É inacreditável, gente. O Lula... E ainda tem gente que vota em Lula da Silva. Só que isso tudo vai acabar, gente. Essa farra do boi vai acabar. Vejam que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer com a militante, tá? Com a Amanda Klein. A Amanda Klein foi entrevistar o Flávio Bolsonaro. Claro, como é uma jornalista esquerdista, passadora de pano pro PT e pro Lula, foi tentar armar uma armadilha, um arapuca, uma casca de banana pro Flávio Bolsonaro. Ele não só saiu perfeitamente, porque é o que eu vejo que, ó, o rapaz é muito bom. Tá aqui, gente. O Flávio Bolsonaro é muito bom. Além de dar uma resposta à altura, ainda destruiu Lula sem dó e nem piedade. E de quebra soltou uma bomba que está prestes a explodir aí no colo do Lula. Vocês vão entender, vejam só. Então, o senhor está falando de reversão de uma parte desse aumento de impostos, pelo menos, do atual governo, quando você fala que eles dizem muito, né, do andar de cima, da justiça tributária, que o senhor está propondo reverter, pelo menos em parte, depois de estudos, mas ele não está tirando o andar de cima, Amanda. Ele tá arrombando os pobres. Com essa gastança, é uma coisa importante. Óbvio que esse público que está aqui me assistindo não é impactado pelo que eu vou falar, mas certamente isso aqui os recortes vão depois aí para a internet. As pessoas não conseguem entender como é que a roubalheira e a incompetência na gestão das estatais impacta na vida do mais pobre. Pô, os caras conseguiram quebrar o Correio de novo, com roubalheira, roubando os aposentados lá dos Correios, o pessoal do fundo de pensão dos Correios tendo que descontar em contra-cheque para poder não perder a sua aposentadoria de uma vez. Quem está nativa hoje vai se aposentar, vai continuar descontando por causa da roubalheira do PT. Quer dizer, cada rombo que essas estatais têm, que são bilionários, o nosso orçamento precisa ser... o governo tem que olhar para o orçamento e esse rombo tem que ser coberto, tem que tirar de algum lugar dentro do orçamento. E quando você tira de dentro do orçamento para cobrir um rombo em uma estatal, é dinheiro que vai faltar para o governo investir lá para botar um ar-condicionado na sala de aula do filho de quem está me assistindo. É um dinheiro que vai faltar na hora de pagar melhor o salário de um professor. É um dinheiro que vai fazer falta na hora de você investir alguma coisa em segurança pública. Quer dizer, e pelas estimativas que nós estamos vendo oficiais, a partir de 2027, o governo federal não vai ter um centavo de margem dentro do orçamento para fazer investimento. Quer dizer, o Brasil vai para a bancarrota. Então ele tá dando um vale gás, ele está fazendo assistencialismo barato para essas pessoas que, repito, precisam disso. Não tem nenhum candidato à presidência da República que vai falar em cortar isso, mas está dando com uma mão e tirando com uma outra. Então a gente tem que entender, o Lula promete que vai dar café da manhã, almoço e janta desde 2002. As eleições seguintes ele prometeu de novo. Na última vez ele prometeu chorando: eu vou ficar muito feliz se as pessoas tenham que conseguir café da manhã, almoço e janta. Pô, o PT governou o país nos últimos 23 anos por 17 anos. E tá falando hoje ainda em botar dente na boca das pessoas. Quer dizer, o governo do PT, que ficou tanto tempo aqui, não conseguiu nem garantir dente
na boca das pessoas. Agora vai prometer de novo. E as pessoas vão acreditar na picanha, na cervejinha. O Lula, mais uma vez, o Lula é um produto vencido. O Lula é aquela picanha fedorenta, podre. O Lula é aquela cerveja choca, que ninguém tem coragem mais de olhar e sentir vontade, de sentir prazer. E nós vamos devolver, sim, a esperança e a felicidade para o povo brasileiro, ajustando as contas e mostrando para quem quer empreender aqui, que é quem vai gerar emprego nesse país, que é possível ter previsibilidade, ter o seu lucro, gerar emprego e ter menos dor de cabeça com burocracia estatal. Gente, são as lorotas, né? É o Flávio Bolsonaro esfregando na cara do Lula as promessas. Porque ele sempre vem com esse discurso, né? Eu só vou ficar tranquilo, eu vou morrer tranquilo quando eu conseguir fornecer o café da manhã, o almoço do povo brasileiro. Promete dente, promete picanha, promete cervejinha, promete almoço. O Lula promete, né? O que o Lula mais sabe fazer na vida dele é prometer. Agora, cumprir já é outros 500, né, gente? Tá aí, gente, tá? O Brasil, não só o Flávio Bolsonaro, mas o Brasil inteiro já derrubou a fita do Lula há muito tempo. E eu tenho certeza absoluta que o Lula só vai sentir, só vai entender agora nessa próxima eleição que o povo acordou, que o povo não aguenta mais tanta mentira e tanta lorota. O povo brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto. O Brasil hoje é o segundo país que tem uma carga tributária que tem a maior carga tributária, o maior imposto do mundo. O Brasil hoje paga o segundo maior imposto do mundo graças à incompetência de Lula da Silva, que só sabe enfiar e socar imposto no lombo do povo, por exemplo. E se não bastasse ferrar e lascar com a vida do povo com imposto, aí vem o Lula com as lorotas. Eu quero o povo, eu só vou ficar satisfeito quando o povo tomar o café da manhã e poder almoçar. Gente, desde 2000, dos anos 90, essa é promessa do Lula. Agora, de 2022, foi picanha e cervejinha, né? Subiu o nível um pouco. Prometeu, ficou só na promessa, né? Prometeu picanha e cervejinha, entregou o quê? Abóbora. Quem que não lembra daquela imagem do Lula segurando a abóbora que virou meme aí nas redes sociais? É uma diferença muito grande, né? Da picanha para uma abóbora, coitado daquele povo que acreditou nessa lorota do Lula. Esse povo deve estar revoltado, né? Esse povo que acreditou na lorota da picanha e da cervejinha deve estar revoltado com o Lula. E eu espero que essa revolta se converta agora nessa próxima eleição. Tomara que esse povo acorde para a vida e pare de acreditar em tanta mentira. Porque mentira não enche barriga, né, gente, tá? Mentira não enche barriga. E parece que o povo tá acordando, gente, tá? Ao que tudo indica, o que a gente tá percebendo aí, ó. Desaprovação, o governo Lula supera a aprovação, diz nova pesquisa Quest. Gente, isso aqui foi divulgado hoje. Veja aqui a data, ó. Nova pesquisa de hoje. Ou seja, o Lula tá ferrado e lascado com as suas lorotas, né? Com as suas mentiras, com as suas promessas não cumpridas. A desaprovação ao governo do presidente Lula, do PT, segue superando a aprovação, de acordo com a nova rodada da pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira. Mas já encostando na aprovação dentro da margem de erro. De acordo com o levantamento, a desaprovação chega a 48%, enquanto que a aprovação chega a 47%. Em ambos os números, houve uma oscilação de 1 ponto percentual na comparação com a pesquisa realizada no mês passado. Ou seja, o povo ainda desaprova a gestão do governo Lula. O povo está acordando para a vida, gente. E isso aqui, espera para vocês ver quando chegar ali perto do pleito eleitoral, perto da votação, que é aí que o Flávio Bolsonaro vai pegar pesado mesmo. Vai mostrar por A mais B o que é que o Lula fez com esse país, o que é que o Lula está fazendo com esse país, e o que é que o Lula ainda pretende fazer com esse país. Porque às vezes eu tenho a impressão de que o Lula, ao sair da cadeia, eu acho que ele colocou na cabeça dele: eu vou me vingar, eu vou me vingar. Só que ele está se vingando do povo, está se vingando no Brasil. Porque o povo é que está sofrendo. O povo é que está sofrendo com tudo, com toda essa tragédia. Vamos lá, pessoal. Deixa eu trazer aqui a informação. Daqui a pouco, gente, tá? Lula desistiu. E essa notícia abalou Brasília
e eu vou trazer toda essa informação completa nos mínimos detalhes. Mas antes, deixa eu trazer aqui a bomba do dia de Brasília. Daniel Vorcaro entregou à Polícia Federal a sua segunda delação. A primeira, a Polícia Federal e o André Mendonça rasgou e jogou no lixo. Isso aqui para nós não serve para nada. Deu uma segunda chance pro Daniel Vorcaro, olha, faz uma segunda delação, mas entrega todo mundo, capricha, porque é a última chance que você vai ter. Aí o Daniel Vorcaro, né, trocou de advogado, foi lá, fez uma segunda delação e vejam só a proposta do cidadão. Vorcaro promete entregar Ciro Nogueira e livrar Alexandre de Moraes, mas não impressiona a Polícia Federal. Muitos juristas, antes de gravar esse vídeo aqui, eu já vi vários juristas, alguns jornalistas se manifestando a respeito dessa manchete que tomou conta dos jornais do Brasil. Então quer dizer que o Daniel Vorcaro vai ferrar e lascar com a vida do seu best friend, né? O Ciro Nogueira, que fez viagens luxuosas aí, né, pelo mundo afora, pago com dinheiro do Banco Master. Dinheiro roubado, possivelmente. Então ele está disposto a entregar a cabeça do Ciro, mas eu vou livrar o Alexandre de Moraes. Segundo os juristas, sem querer, o Daniel Vorcaro acabou complicando a situação do Moraes, se realmente essa proposta foi feita para a Polícia Federal. Porque a partir do momento em que o Daniel Vorcaro chega para a Polícia Federal, para o delegado da Polícia Federal, para o André Mendonça, e diz, olha, eu vou entregar o Ciro Nogueira, mas o Alexandre de Moraes eu vou livrar. Automaticamente interpreta-se, isso abre precedente para interpretar que Alexandre de Moraes pode ter culpa no cartório. Tá dando para vocês entenderem? Se ele chega na Polícia Federal e diz, olha, eu vou entregar um e vou blindar o outro, eu vou livrar o outro. Ele basicamente está dizendo o seguinte, eu entrego esse aqui, mas esse aqui eu não vou entregar. Abre precedentes para se interpretar que o ministro Alexandre de Moraes pode ter culpa no cartório. Deu para vocês entenderem por que isso aqui complica a situação do ministro Moraes? Eu tô vendo muita gente da oposição que também está tendo essa mesma interpretação. Como assim livrar Alexandre de Moraes? O que é que ele fez que é preciso livrar o Alexandre de Moraes? Deu para vocês entenderem? Se ele realmente disse para a Polícia Federal que quer livrar o Moraes, é porque nesse angu deve ter caroço gigante. Tá aqui. Uma nova tentativa de emplacar um acordo de delação premiada que o tire da prisão o mais rápido possível. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro agora promete incriminar objetivamente o senador Ciro Nogueira. Ou seja, ele vai entregar de bandeja o Ciro Nogueira para a Polícia Federal, tá? Que antes tratava como amigo de uma vida, passando a afirmar que pagamentos ao político foram mesmo propina. Ou seja, ele passaria a afirmar e a provar que o dinheiro que ele repassava através de viagens, através de restaurante, pagamento de conta de restaurante, através de apartamento, através de... A gente sabe os mecanismos, né? A gente não sabe todos os mecanismos. Ele está disposto a afirmar que tudo que ele passava para o Ciro Nogueira era dinheiro de propina. E eu só quero ver, se isso aqui for confirmado pelo Daniel Vorcaro, se o Ciro Nogueira vai renunciar o seu mandato, que ele prometeu. Se provarem alguma coisa contra mim no escândalo Caso Master, eu vou renunciar ao meu mandato de senador. Quero ver se ele vai realmente fazer isso. Porém, tem mais aqui. Então, ele está disposto a revelar que foi propina mesmo que ele pagou, que ele deu para o Ciro Nogueira. Isso, gente, dá até cadeia para o Ciro Nogueira, tá? Para vocês terem noção. Mas isso aí já é um tema para um outro vídeo. As mudanças na proposta de delação passaram a circular em Brasília e incluem pegar leve com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Apesar de haver assinado o contrato com o escritório de advocacia de sua esposa no valor de 130 milhões, dos quais foram efetivamente pagos 80 milhões. E segundo a revelação recente da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, ainda estava acertado um outro contrato de 50 milhões, que, no entanto, não chegou a ser assinado. Vorcaro promete sustentar que Moraes não cometeu qualquer crime. Essa parte aqui é impactante.
Vorcaro promete sustentar que Moraes não cometeu crime algum. Ou seja, ao que tudo indica, o Daniel Vorcaro está mesmo disposto, mesmo que isso custe ele apodrecer na cadeia. Ele realmente está disposto a blindar o ministro Alexandre de Moraes. Tanto é que, segundo aqui a imprensa, chegou-se a fazer uma oferta para a Polícia Federal. Eu entrego um, mas eu vou livrar o outro. Então ele realmente está disposto a blindar, proteger o ministro Alexandre de Moraes, custe o que custar. A impressão que eu tenho vendo de fora, gente, é só uma opinião. Eu acho que o Daniel Vorcaro, ele enxerga o Alexandre de Moraes como um príncipe no cavalo branco que vai chegar lá e vai salvar ele da prisão. Só pode ser isso. Eu acho que na cabeça do Vorcaro, eu não vou entregar o Alexandre de Moraes porque talvez ele pode me salvar. Talvez ele pode me ajudar ali dentro do STF a livrar minha pele, pode me ajudar a me tirar da prisão. Ele realmente confia cegamente que o Alexandre de Moraes, gente, não posso afirmar, mas possivelmente ele enxerga cegamente que o Alexandre de Moraes vai livrá-lo da prisão. Eu acho que ele enxerga o Moraes como um príncipe no cavalo branco que vai lá tirar ele da masmorra, tirar ele da prisão, porque não faz sentido, gente. Porque a gente interpreta dessa forma, mas se ele fala que vai entregar um e livrar o outro, porque o outro tem culpa no cartório. Se vai livrar, então ele vai dizer que o Moraes não cometeu crime algum, tá aqui na matéria. Agora, defendido e orientado pelo advogado Sérgio Leonardo, o ex-banqueiro promete entregar o que a Polícia Federal espera, incluindo atribuir os seus pagamentos a políticos com tentativas de cooptação do Senado para a defesa de seus interesses. Aquilo que já vinha sendo investigado. Olha, o cara paga para que políticos trabalhem para ele dentro do Senado Federal, dentro do Congresso Nacional. A primeira proposta de acordo foi recusada pela Polícia Federal diante da avaliação de que Vorcaro não prometia delatar nada efetivamente relevante, até porque a perícia, seu celular já tinha revelado muita coisa. Por essa razão, se a PF confirmar a rejeição da proposta, o ex-banqueiro deve ser transferido de volta para o presídio no Papuda. Ou seja, então ele sai daquela cela especial, isso aqui se a Polícia Federal rejeitar essa segunda delação. Que ao que tudo indica, segundo a Mônica Bergamo, segundo a jornalista do UOL, da Globo News, tá? Os jornalistas estão tudo afirmando que a Polícia Federal vai rejeitar essa segunda delação. Tipo assim, eu entrego um, mas vou blindar o outro, vou livrar o outro. A Polícia Federal e o André Mendonça, é claro que não vai aceitar isso aqui, gente. A questão é, ou você entrega tudo, ou você vai apodrecer na cadeia. Então ele pode sair dessa cela especial e voltar para a cela comum, que é lá que é o desespero do homem, né, gente? A cela comum, ali é que o homem entra em desespero. É lá que o filho chora e a mãe não vê, né? Que é o ditado do pessoal que faz exército, dos homens que faz exército. Tá aqui, ó. Proposta de delação de Vorcaro diz que Moraes não cometeu crime algum. Nitidamente, né? Abre precedentes depois dessa outra matéria que eu trouxe para vocês. Parece que ele realmente está disposto a blindar o ministro Moraes. Se Moraes realmente cometeu algum crime, né, gente? Porque, claro, as investigações estão aí rodando e a gente vai ter que analisar tudo ponto a ponto. Gente do céu, e agora? Lula recuou e desistiu sobre o sigilo de 100 anos. O Lula, gente, ele foi massacrado na imprensa nos últimos dias, depois de ter colocado em sigilo de 100 anos lá aquela questão lá das bets, lembra? Que a imprensa tripudiou, tanto jornalista de direita quanto de esquerda partiu pra cima do Lula. Que isso, Lula? Você não prometeu lá durante a campanha que ia acabar com o sigilo de 100 anos? Não prometeu? E agora tá aí pra tudo quanto há sigilo de 100 anos. Tá pior do que ele que, né, se esfregava na cara do Bolsonaro. Eu vou acabar. Você utiliza 100 anos aí, eu vou acabar com isso. O Lula tá 1000 vezes pior que o Bolsonaro. Aí, gente, o Lula desistiu. Teve que recuar e voltar atrás. Tá aqui.
Lula desistiu e recua de sigilo de 100 anos e promete divulgar processo de Bets, que ele acabou de colocar em sigilo. Que vergonha. Eu vou até repetir aquela frase do Boris Casoy. Isso é uma vergonha, Lula. Que vergonha, Lula. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, anunciou nesta segunda-feira a criação de uma força-tarefa com a CGU para publicar de forma proativa todos os processos concluídos de autorização de empresas de apostas online, as bets no Brasil. A medida ocorre após o jornal Estado de São Paulo revelar que o governo havia imposto sigilo de 100 anos sobre documentos relacionados à liberação dessas empresas. Meu compromisso, como é o compromisso do presidente Lula, é o compromisso de dar transparência. Antes não era, né? Antes o compromisso era de esconder. E por 100 anos. Que vergonha. Este governo não é o governo do sigilo. Ah, não é? Mas por que colocou antes? Só tá mostrando agora porque foi criticado na imprensa, foi massacrado na imprensa. Vocês acham que engana quem, gente? Não é o governo que pretende guardar ou omitir informações de pessoas, disse o ministro em entrevista em coletiva de imprensa. É uma notícia vergonhosa pro Lula, gente, tá? Esse governo não é o governo do sigilo. É governo do sigilo, sim. Então até que colocou isso aqui no sigilo. Só desistiu porque a imprensa pegou pesado em cima, massacrou, cobrou do Lula. Se não, se a imprensa tivesse ficado caladinha, tava tudo no sigilo. Com certeza. Que vergonha, gente. Meu Deus do céu. Na fila da vergonha, o Lula passou 1 zilhão de vezes. Vai gostar de passar vergonha. Ou seja, tomou uma decisão de colocar sigilo lá sobre as empresas das bets, agora desistiu. Recuou, voltou atrás, após ser bombardeado pela imprensa, e agora vai tirar o sigilo. Que vergonha. Que vergonha, Lula. Meu Deus. Essa manchete aqui não é à toa que ela está dessa forma. É extremamente importante que vídeos como esse sejam compartilhados ao máximo. O deputado federal Maurício Marcon, de forma bem clara, explica em detalhes a bomba fiscal que Lula construiu ao longo aí desses 3 anos e meio e que está prestes a explodir, levando o país à falência, levando o país à ruína. Não é brincadeira, a situação é extremamente crítica. E sabe quem que vai pagar toda essa conta? Acho que vocês já sabem, né? É bomba, gente. Vejam o nível de crueldade e perversidade de Lula da Silva para com o povo brasileiro. Vocês vão entender. Vamos lá, vamos tentar de uma forma mais didática possível, porque eu sei que o assunto ele é bastante complexo, mas também é bastante sério, viu, Pitoli? Pela complexidade dele, muitas vezes não se é falado, mas as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Primeiro, o que é uma MTN? Né? Basicamente, o que é um título? O governo ele tem uma dívida, você imagine que você, na sua família, tem uma dívida, você não tem dinheiro para pagar esses trilhões de reais para quitar a dívida, e o que você faz? Você rola a dívida, então vai vencendo os contratos, e você vai pegando novo dinheiro emprestado para jogar para frente essa dívida. É o que o país faz. Só que, eventualmente, ele paga mais ou paga menos juros. A título de comparação, Pitoli, a gente tem, por exemplo, o Chile e o Peru pagam inflação mais 3%. A Colômbia, que é o país da América Latina mais parecido conosco, está pagando 6% mais inflação. Nós estamos pagando 8% mais inflação. Ou seja, neste momento, a gente está pior em perspectiva do que o Peru, do que o Chile, do que a Colômbia, do que qualquer outro país. Pois bem, de onde é que sai o dinheiro para pagar esses juros? Sai do bolso do trabalhador. Ou o país emite nova dívida. Se o país emite nova dívida, automaticamente ele deve mais, vai ter que pagar mais juros e, obviamente, a carga tributária vai ficar ainda maior para o trabalhador, porque alguém tem que pagar esses juros para rolar essa dívida. O que está acontecendo? Bom, de um lado, o governo acelera o gasto, né, simplesmente com medidas eleitoreiras para se reeleger. A gente viu hoje na pesquisa Quest que, infelizmente, o nosso povo compra essas medidas mesmo que destruam o futuro da sua família, né? A gente, quando fala futuro do país, a gente está falando do futuro da própria família. E, por outro lado, o Banco Central tenta controlar o aumento da inflação com uma taxa de juros já extremamente alta. O que a gente tem nesse momento? A gente tem um paciente na UTI, que são as contas públicas, né, do país, e o remédio que está sendo dado já é o máximo que pode ser dado. Juros a 14,5%, 15%, o país não suporta a médio e longo prazo uma taxa de juros dessa. Por quê? Porque ninguém faz investimento, Pitoli,
se o governo, que é tido como o lugar mais seguro para se colocar dinheiro, dá um retorno maior do que propriamente tu abrir um negócio. Quem é que, por exemplo, vamos sair do negócio, mas tu quer comprar uma casa, entra lá no juro da Caixa e vê quanto que tu tá pagando de juro para tu comprar uma casa. Eu quero comprar um carro, entra lá e vê quanto que tu tá pagando para comprar um carro. Faz um empréstimo para um investimento de tu reformar tua casa, ou propriamente, qualquer coisa que tu vai fazer, tu vai pagar muito mais do que propriamente é viável para alguém pagar. Então, qual que é a perspectiva nesse momento? O governo segue ampliando os gastos, né? Aí na informação que foi trazida, a gente vê qual que é o problema, né? A gente tem um déficit de mais de 100 bilhões, que isso não pode ser jogado para frente para sempre, né? Em algum momento o governo vai ter que fazer cortes, e cortes muito drásticos para conseguir equilibrar tudo isso. E do outro lado, a gente tem a questão eleitoral, né? O governo ainda se mostra bastante gastador e empenhado em destruir a nação para se reeleger. Então a situação fiscal do país hoje ela é muito delicada, a gente já vem falando isso há bastante tempo, e o paciente que ele vai morrendo, ele começa a dar alguns sinais, né? Vamos lá, para alguns sinais que a gente já vem falando. Acho que todo mundo lembra na crise de 2014, 2015 da Dilma, o que as pessoas passaram, né? A questão do desemprego, a inflação que bateu 2 dígitos, né? Só que naquele momento, para vocês terem uma ideia, esse título que foi mencionado, as NTNs, né, que é a inflação mais juros, elas não chegaram a pagar o que elas estão pagando agora. Pra vocês terem uma ideia, no pior momento da Dilma, a gente estava pagando inflação mais 7,7. Ontem teve título pagando inflação mais 8,5, né, com perspectiva de pior. Ou seja, o que a gente vai ter ali na frente? A gente já está tendo, por exemplo, a questão da inflação, né? Os pobres aí estão sentindo 4 vezes mais do que os ricos, foi a inflação de abril. O que a gente tem de perspectiva? No Boletim Focus de segunda-feira, o que é o Boletim Focus para as pessoas entenderem? Tu pega os analistas do mercado e tu faz projeção de quanto vai estar a inflação. A gente já está projetando uma inflação a 5,1. É a 13ª semana de alta em perspectiva de inflação. A inflação, ela corrói o bolso do trabalhador, porque o cara que vai no mercado, ele sente como o dinheiro dele está comprando menos. Então esse movimento ele vai ser acelerado com essa gastança desenfreada e com essa alta que a gente está vendo dos juros. Então o que a gente tem de perspectiva? É um paciente na UTI, logo a gente vai ver a quebradeira das empresas, eu acho que já está acontecendo, né? O maior número de empresas pedindo recuperação judicial, 9 milhões de empresas não estão pagando as suas contas em dia. A gente tem também já as famílias bastante endividadas, né? Cerca de 80% das famílias endividadas. Então esse quadro ele vai piorando de uma forma daqui para frente até mais rápida, porque a gente já está num limiar assim de estresse máximo. O Banco Central já não tem mais ferramentas para segurar a inflação, né? Ele já usou suas ferramentas, não tem, já se projetava até pouco tempo atrás uma queda da Selic, nessa próxima reunião não vai mais acontecer, já começa a se discutir uma alta da Selic para agosto. Então o mercado ele vai se sufocando, isso logo vai pingar também na questão do desemprego, e a gente vai entrar numa espiral muito parecida com o que foi de Dilma 2014, 2015, tudo feito para se reeleger o presidente da República. A perspectiva é a seguinte, Vitória, a herança que Lula 3 talvez deixe para Lula 4 ou para Flávio 1, ela é uma herança muito maldita, de cortes bastante severos que vai precisar ser feito, ou a economia realmente entra em colapso. E aí, gente, tá? Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Resumindo, o Lula quebrou o Brasil. O Lula ferrou o Brasil. O Lula destruiu as contas do Brasil. O Flávio Bolsonaro vai ter, né, gente, um trabalho gigante, vai ter um trabalho duro, vai ter um trabalho árduo para colocar as contas, né, as finanças do Brasil em ordem de novo, assim como o Bolsonaro deixou, né, deixou o caixa. O Lula, ele entrou na presidência do Brasil, pegou-lhe o cofre lotado de dinheiro. Ele foi lá, gastou tudo e ainda fez um rombo estratosférico. Ou seja, quem vai consertar tudo isso? Vai ter que ser o Flávio Bolsonaro. Só Flávio Bolsonaro para consertar essa do Lula. É ou não é, gente, tá? E ainda tem gente, eu fico pensando, gente, se você conhece algum esquerdista, algum petista que fez o L e votou no Lula, mostra esse vídeo aqui, compartilha esse vídeo nas redes sociais que você participa, mostra esse vídeo aqui pro petista. Será que ele vai ter coragem de dormir com a consciência tranquila depois de saber de todo esse estrago que o Lula fez aqui no Brasil, nas contas do Brasil? Vamos lá, gente, tá? Porque tem mais. Deixa eu trazer aqui um escândalo, novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. E a gente tem informação de bastidor que o Lula tá furioso por essa notícia aqui sair agora na imprensa. O governo transformou a embaixada de Roma em hotel e hospedou artistas que apoiaram Lula em 2022.